Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeira questão dos valores em concreto. Em novembro de 2008, quando debatíamos o orçamento para 2009, a proposta do Governo de limite de garantias era 2.500 milhões. Em março de 2009, com o orçamento retificativo primeiro, passou para 6.000 milhões. E agora passa para 10.000 milhões, o limite das garantias. Quanto à primeira alteração, aumentando o limite, ainda se percebe face ao contexto. Quanto a esta, dificilmente se perceberá. E, portanto, temos aqui um primeiro problema, Sr. Secretário de Estado, é justificar este valor. E esta justificação tem, naturalmente, que ser dada. De uma forma concreta, de uma forma explícita, é para as empresas de transportes, é só para as empresas de transportes, ou não será? É que o número 5 e o número 6 são novos. E o número 5 e o número 6 transformam aquilo que seria uma norma, enfim, passível de ser viabilizada, ou pelo menos de se permitir a sua passagem, num artigo que eventualmente pode merecer uma contestação generalizada. De facto, o número 5 e o número 6 são profundamente inaceitáveis. O número 5 admite a viabilização e a concessão de garantias a projetos indiferenciados, objeto de uma resolução do Conselho de Ministros não passível de fiscalização por esta Assembleia. O número 6 vai mais longe e diz que esses projetos, que nós não sabemos quais são, podem ser aceitos e aprovados contra todas as normas legais, fazendo tábua rasa de tudo o que é legislação existente. Ó Sr. Secretário de Estado, estas duas normas, se não forem alteradas quanto à sua limitação e quanto à sua transparência, e o senhor pode, aqui, hoje, permitir que estas duas últimas normas possam ser alteradas, porque tem à sua disposição propostas de alteração apresentadas pelo PCP que permitem exatamente isto, e vamos ver como é que se comportam os partidos relativamente a estas normas, porque a norma, as alterações do PCP permitem e obrigam duas coisas. É que os projetos aprovados em resolução do Conselho de Ministros estejam sujeitos à lei. E à lei, de acordo com a nossa proposta, são pelo menos dois enquadramentos. O enquadramento legislativo do ordenamento do território e o enquadramento legislativo resultante do cumprimento das normas legais existentes no país quanto à avaliação de impacto ambiental. Pelo menos estas duas. É o mínimo, Sr. Secretário de Estado. E depois propomos também, e está nas suas mãos, o voto da bancada do PCP, propomos, dizia eu, também que aquilo que tenha sido objeto de uma resolução do Conselho de Ministros relativamente aos chamados, mas não demonstrados até agora, projetos de interesse nacional, eles sejam comunicados trimestralmente a esta Casa com a caracterização física dos projetos, com a definição dos montantes das garantias e com todas as características de apoios do Estado, diretos e indiretos, a esses projetos. Ora, isto, Sr. Secretário de Estado, é uma regra mínima de transparência. E eu julgo que da parte do PSD e da parte do CDS e da parte do Bloco de Esquerda haverá sensibilidade para apoiar estas normas de limitação, de cumprimento da lei e de transparência que permitam, de facto, viabilizar este artigo. Primeira nota, Sr. Presidente, registar como positivo que haja uma disponibilidade aqui pré-anunciada pelo Partido Socialista para retirar os números 5 e 6 do artigo 60.
quanto mais não fosse as propostas de alteração apresentada pelo PCP teve este efeito, teve esta virtualidade. De facto, justificava-se a apresentação da nossa proposta, o debate apontava no sentido de que as diversas oposições estariam receptivas à aceitação das normas alteradas propostas pelo PCP e o Partido Socialista entende recuar tudo e eliminar os números 5 e número 6. Primeiro aspecto positivo. Segundo aspecto que continua sob uma grande nebulosa, Sr. Presidente. Então vamos ver. Pelos vistos, passar o limite das garantias de 6.000 para 10.000 é inaceitável. É um aumento de 66%. Precisamos todos de saber para que é. Mas se for só um aumento de 6.000 para 8.000, isto é, um aumento de 33%, já está tudo bem. Já não é preciso saber para que é. Eu ouvi com atenção o Sr. Deputado Vítor Batista, mas eu não entendo qual é o objetivo do Partido Socialista. Isto é, se leiloar a diferença, se em vez de 66% aumentar apenas 33%, se estabelecer aqui um leilão de limites, já julga que as oposições, ou parte das oposições, estará, enfim, disponível para aceitar. Nós não estamos nem disponíveis, nem indisponíveis. O que nós queríamos ouvir da parte do Sr. Secretário de Estado foi aquilo que estamos à espera de ouvir desde ontem. É para que é que serve em concreto? E porquê é que passa de 6.000 para 10.000? Ou passará de 6.000 para 8.000? E já agora, porquê é que aceita tão facilmente eventuais reduções de 10.000 para 8.000? Ó Sr. Secretário de Estado, se não explica isto, nós ficamos no meio da ponte como tolinhos e, portanto, não sabemos o que é que devemos fazer e nós não queremos ficar nessa posição indiferente que, pelos vistos, alguns nesta Casa e nesta Comissão, pelos vistos, querem permanecer. E, naturalmente, estamos a aguardar com curiosidade a sua resposta.